Quando olhamos para o passado e para a história da humanidade, observando e analisando, fazendo uma comparação com a atualidade, podemos chegar à conclusão de que é difícil comparar diretamente as duas épocas. Afinal, são períodos totalmente diferentes, com conceitos e realidades muito distantes daquilo que conhecemos hoje. E falando do passado, uma nação não tem como passar despercebida, visto que contribuiu em muito para a humanidade e foi um dos berços da civilização. E essa nação, é claro que é o Antigo Egito. O Antigo Egito ficava no nordeste da África, em uma região dominada pelo deserto do Saara, limitando-se ao norte pelo mar Mediterrâneo, ao sul pela região da Núbia, a leste pelo deserto oriental e Mar Vermelho, e a oeste pelo deserto da Líbia. Historicamente, o seu território era dividido em duas regiões, que eram o Alto e o Baixo Egito. Tendo o rio Nilo como extremamente vital e sem ele, a civilização egípcia simplesmente não teria existido. O historiador grego Heródoto sintetizou isso na frase: "O Egito é uma dádiva do Nilo". O rio era crucial para a agricultura, engenharia e até mesmo para a espiritualidade, sendo adorado como um deus chamado de Hapi, uma divindade ligada à inundação e à fertilidade do rio. O Egito não era apenas uma nação próspera e irrigada, mas também era uma das superpotências do mundo antigo, tendo sua soberania durado mais de 3.000 anos. Foi também uma das regiões agrícolas mais produtivas do mundo antigo, sendo também uma teocracia. O faraó era considerado uma figura divina e o representante dos deuses na terra. O Antigo Egito também teve inúmeros governantes, mas alguns foram mais ilustres e destacados na história, como Ramsés II, que governou por 66 anos, levando o Egito ao topo de glória militar e econômica, sendo também um grande construtor, erguendo templos monumentais e também assinando o primeiro tratado de paz registrado na história após a Batalha de Kadesh contra os hititas. Faraós como Hatshepsut e Tutmés III também foram grandes construtores e ilustres governadores, alavancando a economia e as construções, assim como a expansão territorial do império, liderando grandes conquistas e acumulando riquezas. A religião era politeísta, isto é, a crença em várias divindades, como Anubis, deus da mumificação, com a cabeça de chacal, Horus, deus dos céus com cabeça de falcão, e Bastet, deusa da proteção com cabeça de gato. Eles criam na vida após a morte, por isso, segundo eles, para a alma sobreviver na outra vida, o corpo precisava ser preservado. Daí nasceu a técnica avançada de embalsamento e a construção de tumbas seguras. O momento mais temido era, sem sombras de dúvidas, o Tribunal de Osíris, que constituía-se em que o coração do morto era pesado em uma balança contra a pena da verdade. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma ganhava a vida eterna. Porém, se fosse mais pesado, o indivíduo era devorado por um monstro chamado Amite, que tinha uma cabeça de crocodilo, corpo de leão e parte traseira de hipopótamo. De forma simplificada, a sociedade egípcia era organizada com o faraó no topo, seguido por nobres, sacerdotes e altos funcionários. Abaixo estavam escribas, soldados, artesãos e camponeses. Também existiam pessoas submetidas a diferentes formas de escravidão e servidão. A vida dos camponeses era fortemente determinada pelas cheias anuais do rio Nilo. Eles cultivavam principalmente trigo, cevada e linho. Em geral, não eram proprietários das terras que trabalhavam. Parte significativa da produção era destinada ao Estado e aos templos na forma de impostos, enquanto o restante servia para sustentar suas famílias. Já os artesãos exerciam profissões como tecelões, pintores, escultores e carpinteiros. Os mais habilidosos podiam trabalhar diretamente para o faraó, construindo templos, palácios e tumbas reais. Alguns desses trabalhadores especializados viviam em comunidades organizadas e mantidas pelo Estado, como a famosa aldeia de Deir el-Medina. E como forma de pagamento, muitos artesãos recebiam grãos, cerveja, tecidos e outros suprimentos fornecidos pelo Estado.
No Antigo Egito também havia pessoas escravizadas, geralmente prisioneiros de guerra, pessoas capturadas em campanhas militares ou indivíduos submetidos a diferentes formas de servidão. Elas podiam trabalhar em atividades domésticas, agrícolas, na construção e em diversos outros serviços. Em alguns períodos e circunstâncias, certos escravizados podiam possuir bens, casar-se, formar família e, em alguns casos, conquistar a própria liberdade. O Antigo Egito era de fato fascinante, mas muitos conceitos que hoje consideramos normais poderiam parecer estranhos para os egípcios, e o mesmo aconteceria com muitos dos costumes deles em relação à nossa época. Tudo isso nos mostra como os seres humanos desenvolveram diferentes costumes, tradições e formas de viver ao longo da história, adaptando-se a diferentes épocas e circunstâncias.